Agradecemos a participação do professor Valdemar Figueiredo Filho. E, neste momento, daremos início à palestra do juiz do trabalho, Carlos Eduardo Oliveira Dias. O excelentíssimo senhor Danilo Gaspar vai fazer essa saudação. Antes de convidar aqui o colega Carlos, agradecer a Valdemar pela palestra. Muito obrigado. E, ato contínuo, vamos para o tema redes sociais e a evasão de privacidade, com o colega Carlos Eduardo Oliveira Dias. Seja bem-vindo, meu cara. Juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, juiz titular da Primeira Vara do Trabalho de Campinas, mestre em Direito Privado e Econômico pela Universidade Federal da Bahia, pós-doutorado multidisciplinar em Ciências Sociais, Humanidades e Artes e doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo e mestre pela Universidade Católica de São Paulo e conselheiro do CNJ no biênio 2015-2017. Carlos, mais uma vez, seja muito bem-vindo, a casa é sua, é um prazer recebê-lo. Obrigado, boa tarde a todas e a todos, meus ilustres colegas, companheiros e companheiras aqui da Bahia. É um prazer, mais uma vez, estar aqui nesse evento da escola e compartilhar com vocês uma discussão muito importante como essa, né, que foi, eu peguei um trechinho aqui da palestra do professor Valdemar e vamos ver que há muitas intersecções de temas e de abordagens, né? Claro, cada um com a sua perspectiva, sobretudo porque ele fala com a percepção externa da magistratura, o que é muito útil, né? E eu vou também fazer um pouquinho de considerações a partir de um olhar interno. E eu agradeço de plano a direção da escola, a Margarete, que me fez esse honroso convite, também ao tribunal, que mais uma vez me acolhe aqui para poder bater um papo com os colegas e as colegas. Eu vou só pedir para colocar no ponto aí para mim, fiz um pequeno roteirinho aqui para podermos conversar. Ok. Então, o tema que eu propus dentro da temática geral foi o das redes sociais e o que eu chamo de evasão de privacidade, né? Diante das abordagens que os demais expositores se propuseram a fazer, eu procurei enfatizar uma questão específica que diz respeito ao nosso comportamento como magistrados e magistradas diante desse fenômeno, né, das chamadas redes sociais e o que isso representa, o que isso acarreta para nós. Né? Mas eu vou ousar aqui invadir um pouquinho uma seara que não é totalmente a minha, não é? Vi que isso já foi abordado por outros expositores, talvez até já tenham feito alguma consideração que coincide com o que eu vou fazer, mas eu acho fundamental que falemos da questão da ética e da deontologia da magistratura, especialmente para conectar com a questão central, e tem muito a ver com aquilo que foi dito agora na finalização da palestra do professor Valdemar. Não é? Eu vou retomar aqui com vocês algumas ideias centrais, né, do significado da ética, né, do que representa a ideia de ética e, em consequência disso, o significado da própria deontologia. Né? Então, nós sabemos que a noção de ética está relacionada com a ideia de hábito, de algo que se tem como ação reiterada. É muito característica aquela ideia de nós pensarmos no comportamento ético como aquilo que não está necessariamente visível para as pessoas, né? Aquela velha circunstância de você agir mesmo que não esteja ninguém te olhando. Porque cumprir as suas obrigações, sobretudo as obrigações derivadas de lei, é muito fácil quando se está num ambiente público, num ambiente compartilhado com outras pessoas. E esse é um dos grandes temores que nós sempre temos, né, de sermos flagrados descumprindo as nossas obrigações. Mas a ética vai além disso, porque ela se preocupa com aquilo que fazemos quando ninguém está olhando, como diz lá a música do Capital Inicial, né? Isso é que é importante quando se fala em comportamento ético. O que fazemos quando ninguém nos está olhando? Por isso tem a ver com essa ideia do hábito, e que acaba determinando o nosso modo de agir, a nossa conduta, a nossa prática. Não é? Também tem a ver com a nossa capacidade de ação
e tem a ver com a capacidade que nós temos de resistir às pressões do meio em que vivemos, né? Então, quando falamos em comportamento ético, nós estamos nos referindo à nossa posição diante das pessoas e das instituições que nos cercam, que não precisam nos obrigar a partir de comandos imperativos, comandos inclusive que se estabelecem com sanções, mas sim por convicção de que nós temos que agir com retidão, com coerência e com respeito a outros elementos que não apenas esses que estão positivados no sistema jurídico. Aí eu trouxe três afirmações de três pensadores que são muito conhecidos e cada qual no seu foco de atenção, né? Primeiro é o Bertrand Russell, que diz: a ética não contém afirmações verdadeiras ou falsas, mas consiste em desejos de certa espécie geral. Depois, Immanuel Kant, que fala: virtude é, portanto, a força moral da vontade de um homem no cumprimento do seu dever. Ele aí usava virtude como uma definição de ética. E Alceu Moroso Lima, que dizia que o homem ou é consciência ou não é homem, justamente para relacionar isso com a posição de ética. E aqui, naturalmente, não há nenhum sentido de gênero, né? Ele fala homem enquanto espécie humana. E essas ponderações de ordem filosófica é que me levaram, né, já desde quando esse assunto começou a ser debatido, no final da década de 2000, sobre do sentido de ser crítico à ideia de haver uma codificação da ética da magistratura. Eu me posicionei em relação a isso. Na época, havia quem defendesse a necessidade de aplicação do Código Ibero-Americano de Ética Judicial. Logo depois, 2009, o CNJ decidiu adotar um código um pouco diferente do Código Ibero-Americano, eliminando algumas das suas disposições, mas, de certa forma, fazendo a devida codificação. Mas a minha divergência não é quanto ao conteúdo do Código de Ética, mas exatamente por aquilo, sobretudo, que Bertrand Russell fala como dentro do seu aforismo. Não existe afirmação categórica do que pode ou não pode ser feito. E o risco que nós temos de pré-definir condutas num código de ética, ou num provimento, ou numa portaria, ou numa recomendação, é sempre aquele risco de nós criarmos um rótulo que pode dar duas dimensões. Primeiro, é de achar que só aquilo é proibido e, portanto, tudo mais é permitido. Então, há essa dificuldade inicial. A segunda dificuldade é que esse retrato, essa dimensão objetiva, que tanto agrada aos positivistas, ela nunca vai ser suficiente para alcançar toda a dimensão da experiência humana. Nós vamos frequentemente estar envolvidos com situações que demandam uma revisão. E vivemos isso agora, né? A escola está promovendo uma pesquisa, todos vocês aí estão sendo convidados a responder, assim como a minha escola também, não é? No sentido da relação com as redes sociais. E isso tem uma motivação, é o fato de que haverá um seminário sobre este tema, conduzido pelo CNJ, que na sua reunião preparatória, que ocorreu no TST há pouco mais de um mês, identificou exatamente o quê? A disparidade das disposições do Código de Ética com aquilo que hoje se pratica. O Código de Ética é de 2009, nós temos, portanto, 10 anos, e muita coisa evoluiu, né? Inclusive, aquilo que foi falado agora há pouco aqui, a questão da comunicação social, o conceito, o conteúdo da comunicação social. E nós já não temos instrumentos objetivos para isso. Então, este é um risco, particularmente, que ocorre quando se fala em codificação da ética. Eu destaco a vocês também a ideia de deontologia, que foi um conceito lavrado por Jeremy Bentham e que coloca, em primeiro lugar, como tendo função de ensinar o homem como dirigir suas emoções de tal modo que as subordine, na medida do possível, a seu próprio bem-estar. A deontologia, portanto, parte de uma ideia de uma ciência dos deveres, de como se deve postar cada profissional dentro
da sua atividade produtiva. Especificamente, no caso dos operadores do direito, né, chamamos isso de deontologia jurídica. E, mais particularmente ainda, dentro da magistratura, nominamos de deontologia da magistratura. E o que nos desafia quando enfrentamos esse segmento da filosofia, mais particularmente da ética, é estabelecer como será a nossa conduta diante dos nossos compromissos institucionais, que não são apenas aqueles compromissos de índole profissional no seu sentido estrito, o cumprimento dos prazos e deveres relacionados a tudo o que está associado à função do magistrado, mas sim o nosso compromisso com a instituição do Poder Judiciário e aquilo que nós propugnamos defender no momento da nossa posse, especialmente a nossa maltratada Constituição. Bem, vamos dar sequência então. A grande questão é como nós administrarmos, né, esse problema da ética e da deontologia no momento em que cada vez mais a sociedade ela assimila essa ideia da sociedade do espetáculo, não é? Sociedade do espetáculo foi um conceito lavrado por Guy Debord em 1967 e que, a exemplo, né, dos outros que foram citados aqui anteriormente, ele não viveu essa era que nós estamos vivendo. Ele morreu em 1994, quando a internet não tinha esse uso disseminado como hoje. Mas o primeiro aforismo que ele lança no seu livro, eu diria que é, de certa forma, profético. Ele coloca: toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo que era diretamente vivido se esvai na fumaça da representação. Naturalmente, era uma crítica, né, que ele fazia ao modelo capitalista. Ele era marxista, era um cineasta, filósofo. Aliás, ele se dizia um doutor em nada, né? E é curioso como hoje em dia nós temos doutores em nada, né, mas que são em nada mesmo, né, e que geram grande influência nas cabeças que decidem os destinos do nosso país, né? A diferença é que ele se dizia um doutor em nada, mas ele tinha um grande conteúdo, ao contrário do que nós enfrentamos por aí hoje. E ele coloca exatamente isso, né, que a sociedade que se subordina a essa tendência da acumulação, do consumo, ela acaba se esvaindo apenas e tão somente na representação. Aqui tem a capa de uma das primeiras edições do livro dele, não é? E é interessante lembrar que os seus textos serviram de base para as manifestações de maio de 68, aquelas manifestações que movimentaram Paris e outras cidades, inclusive com algumas repercussões em países da América do Sul, embora estivéssemos aqui em plenos regimes ditatoriais, mas que até hoje, né, são referências importantes no sentido da resistência, né, a todo e qualquer tipo de investida de natureza autoritária. E Debord foi exatamente um dos principais inspiradores deste movimento. O que ele basicamente assinalava dentro dos seus textos, né, que as imagens elas são sombras do que efetivamente existe. Tem alguma coisa a ver com o mito da caverna de Platão, né? Mas ele faz uma abordagem naturalmente diferente e no sentido crítico. E a sociedade está completamente contaminada por essas imagens. O que acontece a partir disso? Os indivíduos passam a viver apenas e tão somente da aparência, em que o consumo permanente de fatos, notícias, produtos e mercadorias é que o alimenta. Mais uma vez eu destaco, isso foi escrito há mais de 50 anos, muito antes de nós termos essa profusão do acesso à informação, no momento em que os meios de comunicação eram basicamente rádio, a TV incipiente, os jornais e o cinema, que também funcionava como instrumento de divulgação. E isso cada vez mais se torna real nos dias de hoje.
Eu espero que o nosso link funcione. Dá uma clicadinha na imagem para mim, vamos ver se o link vai funcionar. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês. Porra, o que você tá fazendo aqui, cara? Não, cara, minha vida tá difícil pra caramba, né? Tá difícil de suportar até a realidade. Isso, eu vi ontem um post seu, um negócio no Instagram que você botou, reunião de negócio fechado, vem coisa boa por aí. Ah, minha vida online tá maravilhosa. Eu vou virar diretor da minha empresa, vou ganhar lucro, participação da empresa, vou ganhar carro. Minha vida profissional, eu não tenho nenhum problema nela. O problema é a vida real mesmo. E Jussaira tá por aí com você? Jussara morreu, né? Que isso, cara? Se matou, depressão profunda, foi coisa horrorosa, se enforcou. Agora, no Instagram, tá na Europa, tá lindo, emagreceu, fica postando umas fotos doces, deixando a gente com água na boca. Ela virou a louquinha do Instagram. Porra, bicho, eu não sei o que te falar, Eu cara. não precisa falar nada. O que você faz quando você encontra um amigo? Registra, é um momento excelente pra uma foto. Tirar foto? Vem então tirar comigo. Não, Vamos vou tirar sair. Eu foto. não vou sair que eu tô numa reunião em Berlim. A pessoa vai sair, tá em Berlim ou ele tá com os Klaus na rua? Vem cá, só ajeita aqui a blusita. Aqui? Aí, joinha. Ótima. Vou postar. Aqui a saudade de você, seu viado. Aparece. Ricardo, Nem que seja pra pedir um Ricardo. dinheirinho emprestado. Hau. Mandei. Ricardo, você tá precisando de alguma coisa? Me fala, eu sou teu brother. Sendo sincero, assim, continuar curtindo minhas fotos, te agradeço. Vai ficar compartilhando meus posts políticos. Joia. Falando da vida real, cara. A vida real tá uma bosta, cara. Me ajuda aí, cara. Eu sou namoradinho de um cracudo aqui da rua, tô com elefantismo e vou morrer. Me leva Tá. pra tua casa de repente. Minha casa? Me leva lá pro lanche, pelo menos. Eu vou curtir tua foto e eu mando DM de repente. Uma força aí. Pode voltar para mim, por favor? Então, com um pouco de bom humor, né, retrata aí o que é a tragédia dessa dependência, né, que o Debord muito bem identificou ainda lá na década de 60. Não é? Então, voltando, né, conectando com o que a gente estava vendo aqui, ele coloca, as pessoas passam a viver consumidas pelas aparências, ou seja, a vida real não importa, o que importa é aquilo que aparece nas redes. Então, é uma situação aí muito latente, né? O sujeito está vivendo na rua, né, todo ferrado, mas o que importa é estar bem no Instagram, estar bem no Facebook, aparecer para todo mundo como se estivesse com uma vida legal, não é? E dentro desse conceito de sociedade do espetáculo, mais um elemento da vida real, né? Aquilo é uma charge que publicaram lá de cá, tem uma charge publicada há algum tempo já nos jornais, dramatizando, né, o que é essa sensação da espetacularização da vida. E do lado tem uma foto real daquele acidente que vitimou o jornalista Ricardo Boechat, em São Paulo. Esse é o motorista, né, ali dentro o motorista do caminhão, no qual o helicóptero bateu, e uma mulher, né, aliás, para variar, a única pessoa corajosa foi uma mulher, né, foi lá, arrancou o sujeito de dentro do carro para salvá-lo, com medo de uma explosão, coisa do tipo. E os homens estavam fazendo o quê? Né? Filmando, tirando fotos e fazendo exatamente aquilo que a charge do lado de cá prenunciava, né? Mostrando aí que realmente a vida imita a arte, como já disseram há algum tempo. Né? Então, o que nos deixa incomodados quando a gente faz esse resgate da ideia da sociedade do espetáculo é ver que esse diagnóstico feito lá no início, na metade do século XX, ele vem se acentuando cada vez mais nos dias de hoje. Né? Aí eu pego mais um trechinho do texto do Debord, né, outro aforismo dele, que diz: o caráter fundamentalmente tautológico do espetáculo decorre do simples fato de seus meios serem ao mesmo tempo a sua finalidade. Ou seja, o que importa não é o resultado, o que importa é o meio. Não importa se eu fiz uma viagem legal, se eu não tiver foto. Não importa se eu estou comendo um prato gostoso, saboroso, aproveitando a culinária baiana. Eu tenho que tirar uma foto e tenho que postar nas redes sociais. O que não está na rede social não está no mundo. Não é? É uma mudança do nosso conceito de processual, inclusive, né? O que não está na rede social não está no mundo. Então, o mais importante não é o fim. As pessoas se perguntam: para que eu vou fazer isso se eu não posso postar? Por que tal coisa é necessária se eu não posso torná-la pública?
E esse é o nosso grande drama cotidiano. Ele, né, é o sol, o espetáculo é o sol que não tem poente, o império da passividade moderna, recobre toda a superfície do mundo e banha-se indefinidamente na sua própria glória. Ou seja, o que vale é o espetáculo, não vale aquilo que está subjacente a ele. Ali eu deixei o link para vocês do filme A Sociedade do Espetáculo, que o próprio Debord produziu 5 anos depois, em 1972, 73, em que ele faz uma leitura aí cinematográfica disso, né? Um filme muito interessante, tem 1 hora e pouco, não é? Tem no YouTube, dá para se pegar ali mesmo, e vocês conseguem ver, inclusive, o olhar dele, né? Que saiu da escrita e transportou para uma linguagem cinematográfica o desenho dessa sociedade que ele antevia com grande brilhantismo na ocasião. Aí vamos então passar dessa análise preliminar que foi feita para enxergar como a nossa sociedade está lidando com a questão das redes sociais. Esses dados que eu vou passar a vocês agora, eles são de um relatório produzido no final do ano passado, chamado Digital in 2018 Global Overview. Não é? Mais da metade do mundo acessa a internet e usa um smartphone, quase 2/3 da população mundial tem um celular, mais da metade do tráfego da web mundial vem de telefones celulares e há um aumento constante do uso das redes via aparelhos de celulares. Não é? Especificamente quanto ao Brasil, 34% dos brasileiros ainda não são usuários da internet. E aí destaca-se o ainda, não é? Porque essa tendência naturalmente se expande. E muito disso se deve à questão da exclusão digital. Nem sempre, não necessariamente pela falta de vontade, mas pela exclusão que começa com a dificuldade de acesso à infraestrutura e a equipamentos, né? Hoje, muitos dos jovens, adolescentes têm celulares, né? Mas ainda há um número muito grande de pessoas que não têm acesso à tecnologia e são verdadeiros excluídos digitais, o que é um outro problema, é a outra face do problema, porque eles vão entrar num limbo que vai gerar para eles um abismo muito grande em termos de formação e de informação. Mais de 60% ainda não fazem compras online, né, porque tem medo do uso indevido dos seus dados, só que aí a gente percebe também o outro lado da moeda. Há essa preocupação com o aspecto financeiro, mas não há a mesma preocupação com as questões da privacidade. Então as pessoas ainda são resistentes com compras online. Meu cartão de crédito eu não ponho ali, mas a minha foto de onde eu estou, o que eu estou fazendo, o meu check-in eu faço. E isso é um risco tão grande quanto o risco de colocar o cartão de crédito, sobretudo em sites desconhecidos. 85% dos internautas acessam a internet diariamente em uma média de 9 horas. Então, notem esse dado, 85% dos usuários utilizam em média 9 horas por dia a internet. Ou seja, mais do que uma jornada de trabalho em regime normal. Não é? Vamos pensar, inclusive, no local de trabalho. Né? Claro, nisso está incluído a própria atividade profissional de muitos de nós, inclusive, que dependemos da internet para trabalhar, mas, invariavelmente, há aí uma utilização intensa. Há outras pesquisas que mostram que o brasileiro passa pelo menos 4 a 5 horas por dia, em média, na internet para uso recreativo, ou seja, que não tem a ver com a atividade profissional. Tá? As maiores redes do Brasil são o YouTube, Facebook e o WhatsApp, e há mais celulares que pessoas no Brasil. Esse também é um dado que muitos já conheciam, né? Porque houve uma disseminação muito grande da venda de celulares, muitos têm 2 ou 3 aparelhos, números e tudo mais. Então hoje nós já alcançamos já superamos essa meta, ou seja, há mais celulares do que pessoas no Brasil. E aqui um levantamento global que é feito de uma outra pesquisa que mostra a quantidade de usuários mensais em cada uma das principais redes sociais do mundo. O Facebook tem 2,23 bilhões de acessos mensais, o YouTube 1,9 bilhão, WhatsApp 1,9 bilhão, Instagram 1 bilhão e aí as outras uma intensidade menor. Não é?
Diante desse cenário, nós vivemos aí... aqui tem mais um dado que eu esqueci de que ia falar. O Facebook, que é a maior rede, tem 2,3 bilhões de pessoas ativas mensalmente, já disse, a média diária de quase 1,5 bilhão de pessoas em junho de 2008. Não é? Ou seja, diariamente 1,5 bilhão de pessoas no mundo estão conectadas no Facebook ao mesmo tempo. E 127 milhões de pessoas estão ativas mensalmente no Brasil, um país com estimados 201 milhões de pessoas, nós temos 127 milhões que estão ativas mensalmente no Facebook. Isso revela, né, o porquê as redes sociais hoje se transformaram no principal instrumento de venda e disseminação de produtos. Né? Um daqueles materiais que está no anexo lá, naquelas informações originais, iniciais da pesquisa que nós estamos sendo instados a responder, aponta exatamente a participação das empresas. 95% das empresas no Brasil hoje estão nas redes sociais, porque é o caminho mais fácil, mais curto, mais simples de se buscar o público. Olha a quantidade de pessoas que temos. No Brasil, 127 milhões dos nossos 201 milhões de habitantes estão diariamente só no Facebook. Se contarmos as demais redes sociais, isso vai se expandir muito mais ainda. Aí sim, o nosso drama hamletiano. Ser ou não ser, ter ou não ter rede social. Né? É quase que um assinte, é quase que um crime de lesa pátria quando alguém nos diz que não tem rede social. Quando alguém fala, não, mas eu não tenho Facebook, eu não tenho WhatsApp. Não é? Pior ainda quando ele fala, eu só uso e-mail. Né? Aí esse já é taxado como alguém, né, de uma outra era, não é nem de um outro século, nem de outra geração, uma pessoa de outra era. Porque, com tanta gente utilizando as redes sociais, né, há uma natural obsolescência no uso desses recursos antigos, né? E aí, aproveitando que nós estamos entre juízes, a gente pode fazer até uma reflexão, né? Quem, como eu, está na magistratura há mais de 20 anos, eu completo este ano 25 anos de magistratura, me lembro que uma das grandes novidades na década de 90 eram as listas de discussão. Né? Então, a lista da MB na época, depois a lista da Anamatra, a lista das Amatras, e aquilo era fantástico, era revolucionário. Né? Ainda mais num tribunal como o meu, em que somos 400 juízes espalhados em 100 municípios onde há sede de jurisdição. Né? Então isso para nós foi uma descoberta fantástica, ter um e-mail que eu pudesse, com um envio de uma única mensagem, chegar a todos os magistrados inscritos. Eu estou usando esse discurso porque foi o discurso que eu usei na época para convencer a minha matra a ter uma lista. Né? Então eu explicava, olha, é o seguinte, uma lista se funciona assim, você posta uma mensagem, você não precisa colocar o endereço de cada pessoa, você coloca um endereço só e vai para todo mundo ao mesmo tempo. Bem, mas aí eu pergunto a vocês, o que é o e-mail hoje? Agora, na época das eleições, está até mais animadinho, né? Então, está tão animado que a gente não aguenta nem ler. Eu, pessoalmente, já até saí das listas porque eu já estou meio desanimado de ficar lendo. Mas, tirando essas épocas ou fases mais agudas de polêmicas que são aí um pouco mais radicais, o e-mail acabou, o e-mail morreu. E essa tecnologia vai sendo substituída a cada tempo. Já se enuncia um fim breve do Facebook. Hoje o Facebook é uma rede social, eu não encontrei uma pesquisa recente sobre o assunto, por isso eu não trouxe, mas já há dados enunciando que o Facebook, espero que ninguém se ofenda aqui, é uma rede social usada por aqueles que já têm uma idade mais avançada. Né? E aí, fala isso, né? E aí nisso eu me incluo. Né? Eu tenho 50 anos, mas dizem que Facebook é a rede social dos quarentões plus. Não é? Por quê? Os jovens e adolescentes não usam Facebook. E essa migração começou a existir no momento em que eles descobriram que os pais e professores estavam no Facebook. Porque até então, eles postavam o que interessava a eles. Quando os pais e professores começaram a ficar ali fiscalizando, direto ou indiretamente, o que faziam, isso tornou o Facebook algo desinteressante. E eles foram migrando para outras redes. Não é? Além do mais, o que é o Facebook hoje? É uma rede de textos. E principalmente rede de textões. Não é?
aquelas pessoas que adoram escrever o textão do Facebook. Pergunto a vocês, qual jovem, qual adolescente tem paciência para ler textão? Ou seja, o Facebook sobrou para nós mesmos. Nós é que somos os usuários ainda resistentes do Facebook. Mas a hora que nós enjoarmos, a tendência também é cair. E aí os jovens foram para o Instagram, porque o Instagram você faz fundamentalmente a disseminação de imagens, voltando à ideia central de Debord. E a imagem ela tem uma linguagem própria, tanto que tem as formas de publicar, as fotos Tumblr, que indicam posições específicas em que as pessoas se expõem ou se exibem, tem as fotos de pratos, de comidas, de viagens e tudo mais. Mas nós descobrimos o Instagram também. E o que fazem os jovens? Já estão criando alternativas. Quem tem filho adolescente deve ter ouvido falar em Instagram Dix. Não é? O que é o Instagram Dix? É o Instagram. Mas é uma forma que eles utilizaram de criar Instagram para pessoas determinadas. Então cria-se uma conta a mais, geralmente com a expressão Dix associada, e ali eles só aceitam pessoas que eles querem aceitar. Então pai, professor, quem não é muito amigo, não está no Dix. Isso é que eles estão usando agora. Meu filho de 13 anos, por exemplo, o Instagram dele tem uma publicação, mas ele tem 2.000 amigos. Para quê? Para ver uma publicação de uma foto dele? Claro, porque ele tem um Dix, no qual ele fez um filtro. Eu não estou, obviamente, seguindo ele no Dix, porque ele não me permite, né? Assim como a mãe e os demais, as demais pessoas que ele não quer. E ali ele veicula as imagens para o seu público determinado, sem comprometer a sua rede social. Então as pessoas aí assumem uma dupla personalidade. Eu sou uma personalidade no Instagram e tenho uma outra personalidade no Instagram Dix. E assim sucessivamente. Essa acaba sendo uma tendência, repito, inclusive de esvaziamento de algumas redes que se tornam obsoletas pelo seu uso impróprio para aquele público que vai se constituindo. Mas a dúvida que se tem é porque nós contrabalançamos uma série de prós e contras no uso das redes sociais, né? Então, claro, a rede social é uma importante fonte de acesso à informação, todos sabemos disso. É importante para a conexão com as pessoas. O que seria de nós sem o WhatsApp hoje, em que podemos falar, né, com os nossos servidores, os nossos colegas, né? É uma importantíssima fonte de interconexão, sem a qual nós não sabemos como vivemos até o seu incremento. É um instrumento de integração, às vezes para desintegração, como foi dito agora há pouco, e compartilhamento de informações, boas ou não. Ao mesmo tempo, pode gerar um excesso no seu uso, a disseminação de informações falsas, né, as tais fake news, já também mencionadas aqui, o distanciamento, né, e isso me preocupa muito quando se fala em disseminação do teletrabalho, né, voltando aí para a ideia do direito do trabalho, e mesmo o teletrabalho nos nossos servidores, né, eu falo até com grande preocupação, porque eu fui o relator da resolução do teletrabalho lá no CNJ, mas era inevitável, não tinha como se fazer, eu resisti muito a propor isso, mas não teve como, porque era uma pressão muito forte de todos os tribunais, de todos os segmentos para reconhecer o teletrabalho, e nós conseguimos ali amenizar um pouco os efeitos disso, mas com o teletrabalho e com redes sociais, acaba a integração pessoal, né, dos trabalhadores, das pessoas, das famílias, né? É aquela velha brincadeira, né, que fizeram essa semana. Quando caiu, né, o Facebook, Twitter, Instagram, Instagram, Facebook e WhatsApp, né, que estavam com instabilidade, ninguém conseguia postar mensagem. Aí teve mãe que encontrou o filho, né, teve pai que encontrou a filha, eles descobriram que estavam na mesma casa, porque até então estavam se falando só pelas redes, não é? E, sobretudo, os efeitos psíquicos e físicos que essa situação acaba causando. Os efeitos físicos, a gente está cansado de ver, né? Problemas de coluna, as famosas Ler-Dort, etc. Né? Essa coisa de ficar digitando, né? Gera muito problema na cervical. Mas tem, hoje, uma doença psíquica reconhecida, inclusive, pela CID-11, recentemente publicada, que é a nomofobia. Né? Nomofobia é
a fobia causada pelo desconforto ou angústia da incapacidade de comunicação das pessoas por intermédio dos seus aparelhos celulares. Aliás, o nome vem de nomofobia. Nomofobia. Não é? É basicamente definida como o medo irracional de estar desconectado, o medo irracional de não estar se comunicando com ninguém. E isso se associa a outros vícios, né? O vício em jogos digitais, né? Os famosos joguinhos, né? Candy Crush, coisa do tipo, e outros. Né? Esse Candy Crush acho que ninguém joga mais, mas outros tantos que vão surgindo. Né? Então as pessoas ficam esperando 5 minutos, o que elas fazem? Vão para a rede social. Se não tem nada interessante lá, vão para o joguinho. Ou se não pode usar a rede social porque está sem internet, vai para o joguinho. Não é? Isso hoje é uma fobia. E quanto maior a dependência existe da tecnologia, maior é o grau de fobia. Aqui vem os sintomas, né? Quero ver quem vai se identificar. Angústia, ansiedade, irritabilidade, medo, estresse, pânico, tristeza, solidão e depressão. Naturalmente, isso pode... Esse transtorno, que hoje, repito, está reconhecido pela Classificação Internacional de Doenças, pode se associar a outros transtornos, né, independentes, mas igualmente graves, como a própria depressão, ansiedade. E os sintomas físicos, falta de ar, sudorese, tontura, tremores, náuseas, dor no peito, aceleração da frequência cardíaca, dor de cabeça, enxaqueca, sem contar outros problemas, né, tipicamente físicos, como obesidade, problemas de coluna, varizes e coisas associadas. Aqui eu trouxe também alguns hábitos que a sociedade médica tem identificado como os hábitos que permitem verificar se há a nomofobia ou não. Né? Quero só ver quem vai se identificar aqui. Né? Manter o celular ligado 24 horas por dia e dormir com ele embaixo do travesseiro. Esse é um sintoma grave de nomofobia. Mentir sobre o tempo gasto na rede. Né? Hoje só fiquei 10 minutos. Né? Mas você vai olhar lá, 52 horas em um dia. Carregar mais de uma bateria, carregadores ou aparelhos, aquela fobia. Será que eu vou ficar sem bateria? Tem tomada? Né? Primeira pergunta que os jovens fazem ao chegar numa casa, numa festa. Tem tomada? Né? Ou então no restaurante. Tem um carregador portátil? Conferir obsessivamente chamadas, e-mails, mensagens de aplicativos. Checar constantemente a bateria para ver se não descarregou. Sentir desconforto em lugar que não está sem sinal. Quem nunca, né? Não tem sinal aqui, a Wi-Fi está ruim, não está pegando a minha internet, acabou o meu plano, e agora? Né? O que eu faço da vida? Né? Aí, ó, já é um sintoma. Deixar de fazer atividades que gosta para ficar no celular e na internet. Fracassar em passar menos tempo no celular ou navegando. Ficar online mais do que eu previ. Só vou ficar meia hora, mas fica bastante. E colocar o relacionamento ou o trabalho em risco por causa do celular. Não é? Isso é algo que também tem acontecido muito. Esses, repito, são os hábitos que têm sido discutidos no âmbito da medicina como os principais hábitos que identificam essa dependência da tecnologia. Não é? Isso não resolve o nosso problema, porque nós vamos ficar dentre aquele dilema. Estamos ou não estamos com necessidade de ficar utilizando uma rede social ou ficar utilizando um aparelho móvel. Será que você consegue clicar nesse filme aqui? Esse aqui é um trailer de um filme italiano chamado Doce Ignorância. Né? Você vai achar no... Você vai buscar no YouTube? Procura no Adoro Cinema, que é melhor. Esse filme é um filme italiano, uma comédia, né? Não dá para passar tudo, vou passar só o trailer dele, mas são dois professores de gerações diferentes. Um professor de matemática, eles têm a mesma idade, mas têm uma percepção diferente. O de matemática, ele usa bastante a tecnologia, e o professor de italiano, literatura, não usa nada de tecnologia. Né? E eles têm uma discussão, uma briga muito feia por causa disso, e eles acabam sendo convidados para protagonizar um documentário. E nesse documentário, eles vão ter que mudar os papéis. Aquele que não usava a tecnologia tem que passar a usar tudo, e aquele que usava deixar completamente de lado a tecnologia. E
É muito engraçado, claro, né? Muito hilário, mas nos identifica. Né? Nos identifica porque mostra exatamente o significado do drama, né? de estarmos sem acesso à tecnologia. Está em italiano, mas dá para entender um pouquinho. Signori, vi presento il vostro nuovo collega di matematica. Mi conoscete? Stiamo scherzando! Chi oggi non si aggiorna su quello che accade in rete è un ignorante, va bene? Allora se è così, caro Filippo, beata ignoranza! 925.000 visualizzazioni. Io ti spacco la faccia! Siete delle star adesso, no? Allora scommettiamo, che si vuole? Scommettiamo che non ci riesci. Adesso puoi comunicare con miliardi di persone in tutto il mondo. E che cazzo ci abbiamo da dire? Io ho il sacrosanto diritto di mandare un messaggio a Dio ai miei 5.000 followers! Sì, caccia immediatamente tutte le password. Siamo in guerra. Tutti mi taggano, mi condividono, figa di qua, figa di là. Io ti porto all'esame con 7 anche se sei una pippa. Sì, ma in cambio che cosa vuole? Uno smartphone. Uno smartphone, sì. Attento ai cecchini sul palazzo. Cosa fa? Stiamo combattendo contro 2 tredicenni di Mosca, 2 infami. Pode voltar, por favor? Bom, quem não entende italiano talvez não tenha entendido muito, mas são trechos, né? Eu não achei nenhum que tivesse legenda para poder trazer aqui, mas a ideia, o de Barba é o que não tinha nada de tecnologia, e aí de repente ele passa a usar a tecnologia, né? E eles vivenciam mundos diferentes, e o outro, né, é o que só fazia tudo usando a tecnologia, e quando é retirado dele, então ele fica bravo aquela hora e fala assim, mas como assim, vocês vão tirar tudo de mim, eu não vou ter direito de mandar um e-mail, uma mensagem, nada, né? Aí a moça fala assim, não vai, e outra, me dá as suas senhas. E aí ele entra em pânico, fala, as minhas senhas? Né? Como é que eu vou te dar as minhas senhas? Né? E ele entra em pânico com isso, e é obrigado a conviver com essa situação. E o mais importante disso, bom, só um outro comentário, ele, num dado momento do filme, ele vai para uma espécie de AAA de pessoas dependentes de celular. E é interessante porque tem uma cena em que eles estão colhendo cogumelos. E aí perguntam para a orientadora lá, mas para que a gente está colhendo cogumelo? Foi, precisa ter alguma finalidade? É pelo simples prazer de colher cogumelos, né? Aí volta lá a frase do Debord, quer dizer, você tem que entender aquilo como o próprio fim, e não o meio para isso. As pessoas possivelmente estavam querendo tirar foto da colheita de cogumelo, que era mais importante do que colher cogumelo, né? Mas tem uma situação que é extrema, né, que mostra como isso pode nos prejudicar, que o professor de matemática ele não sabia mais fazer fórmula nenhuma, porque ele usava um aplicativo e dizia para o pessoal, olha, é o seguinte, baixa um aplicativo tal, e para resolver uma equação é assim que se faz. Clica aí, beleza, todo mundo já sabe resolver uma equação. Quando retiram o celular dele, ele é obrigado a aprender, mas ele não se lembra mais como se faz uma equação. Aí ele tem que contratar um aluno dele para poder ensinar como se resolve uma equação, não é? Então, o que significa isso para nós? O que é melhor? Isolarmos totalmente ou voltarmos, né, ou ficarmos totalmente dependentes? Para variar, né, me parece que a questão é buscar um meio termo. É não demonizar a tecnologia, porque o que eu falei até agora, parece que a gente está demonizando, né, olha, não usa esse negócio, faz mal, causa doença, causa vício, dependência, etc. Mas não é possível a gente ir para esse lado, até porque a tecnologia e as redes sociais são muito importantes para a disseminação de boas práticas, de informações corretas, de democratização mesmo, né? Embora esteja aí isso muito distorcido hoje em dia. A grande questão é acharmos o ponto de equilíbrio, e a análise desses fluxos e refluxos são fundamentais para isso. Agora, o que me preocupa em particular, e que é o objeto específico que a gente vai discutir agora, né, já indo para o final dessa exposição, é o risco sistêmico do uso em excesso, que é a violação da privacidade. Porque, à medida que a gente vai usando em excesso e desmensuradamente, nós nos tornamos mais vulneráveis e frágeis e permitimos que a nossa privacidade seja violada, não é? Então aí chegamos no ponto central, juízes, redes sociais e privacidade. Qual que é a grande dificuldade dessa relação misteriosa que as pessoas em geral possuem com a rede social? Aqui, a análise aqui ela é global, mas naturalmente nós vamos fazer a especificação
para os magistrados e como isso repercute para nós. Primeiro, os controles são pouco flexíveis. Eu falei agora há pouco do Instagram, né? Por que os jovens criaram um Instagram Dix? Porque, diferentemente do Facebook, em que eu posso selecionar quem verá as minhas publicações, o Instagram não permite isso. Ele só está te dando duas alternativas: a sua conta é pública ou é privada. Mas à medida que ela é privada e você aceita um seguidor, eles podem ver tudo que você coloca. Então é por isso que o meu filho, ele não quer postar ele não quer que eu veja uma foto que ele postou, então ele publica no Dix, e não publica no Instagram. Então, há pouca flexibilidade nesse controle da privacidade. Algumas redes não permitem isso, não é? Você tem seguidores ou não, o próprio Twitter. Se você tem seguidor, ele vai ver o que você publicou. Pode ser a maior barbaridade do mundo, né? Todo mundo vai ver o que você publicou, não é? Nós passamos a presenciar uma discussão, uma rediscussão, uma revisitação do conceito de privacidade, né? É aquilo que se chama de paradoxo da privacidade, que eu vou falar já já, e a falta de autocontrole, que para mim é o pior dos problemas. Por quê? Porque todos nós temos uma sensação de segurança nas redes sociais. É o que eu falei. Eu me preocupo de não digitar o meu número de cartão de crédito com receio de ser digitalmente roubado. Mas eu não tenho nenhuma preocupação em publicar a minha rota. Eu estou viajando e vou estar tais dias em tais lugares, sem imaginar que isso pode ser uma pista para os meus possíveis sequestradores. Claro que ninguém vai sequestrar juiz, né? Porque a gente não tem bala para isso. Mas estou falando, repito, num plano geral, né? De exposição de informações sensíveis que possam nos colocar em risco. Nós podemos não ter medo de sequestradores, mas podemos ter receio de algum tipo de atentado, né, em função da nossa atividade peculiar, que é igualmente algo factível, né? Como eu falei, na questão dos controles de privacidade, muitas das redes não nos permite fazer esse controle rigoroso de quem pode ver as informações dos perfis. E mais do que isso, né, eles controlam perfis, aplicativos, atualizações e busca, né? Atualizar atualizar aplicativo é bem simples, né? Toda hora estão mandando mensagem de atualização. Busca, então, se você busca um negócio aqui, aquilo fica para a eternidade, né? Fica no seu histórico de pesquisa, né? Mas não há o mesmo cuidado das configurações de privacidade para permitir que você tenha maior controle disso de modo mais intenso. Ao lado disso, nós estamos vulneráveis pelos malditos algoritmos, não é? Esses dias saiu até uma matéria num desses portais dizendo: será que as redes sociais conseguem ler os nossos pensamentos? Porque parece incrível, você conversa de uma coisa, vou fazer uma viagem para Salvador. Dali a pouco na sua rede começa a aparecer passagem para Salvador, começa a aparecer restaurante em Salvador, né? É o tempo todo. Que mágica é essa? Que bruxaria é essa? Não é? Que coisa maluca. São os tais algoritmos que ficam se municiando dos nossos dados. Os nossos dados de gênero, de orientação sexual, as nossas preferências. O tempo todo eles vão pegando essas informações, nós já não temos mais controle. Porque se eu falo não, eu não consigo entrar na página. Eu tenho que aceitar as condições de uso para poder efetivamente conseguir acessar. Diga. Sim. Sim. Sim, bem possível. Sim. Exatamente. Por isso que a gente tem essa sensação de que ele lê a nossa mente. Ainda não, né? Mas é bem provável que em breve estejam, né, também fazendo essa leitura do que acontece lá. Então, assim, quanto mais nós expusermos as nossas preferências e tudo mais vulneráveis a isso estamos. Porque o tempo todo vamos receber essa invasão de informações, esses anúncios, né, que aparecem o tempo todo nos oferecendo produtos. E um grande problema que nós temos com a nossa rede de relacionamento, que eu coloquei ali entre aspas, os tais amigos, né? Dizem que o Facebook realizou a profecia de Roberto Carlos, né, do 1 milhão de amigos, de você poder ter amigos à vontade. Mas quantos desses são seus amigos? Quantos desses você já viu pessoalmente? Não é? Ainda mais nós que somos mulheres e homens públicos
e que, naturalmente, por uma tendência, nós temos uma forma de relacionar com as comunidades, de aceitar advogados, às vezes até parte, né? Eu já fui questionado no Facebook por uma parte lá sobre um processo. Olha, será que o senhor vai demorar para julgar meu processo? Não sei o quê, né? Coisa do tipo. E a gente tem uma falsa sensação de segurança, por mais restrito que você seja. Sobretudo por quê? Sempre que eu falo isso, eu vou dizer, mas espera aí, no meu Facebook, eu só tenho amigos mesmo. Eu tenho 200 pessoas, todas que eu conheço. Perfeito, ótimo. Só que como você controla o que essa pessoa visualiza e o que ela compartilha? O famoso print. Ele pode até não compartilhar dentro do aplicativo, mas ele pode tirar um print. Assim como nas conversas do WhatsApp. Não existe segredo no WhatsApp, gente. Muito menos em grupo. O que eu escrevi ali está eternizado. E mesmo que eu apague, né, alguém pode ter tirado um print. Então, isso poderá e será usado contra você se necessário. Então, essa rede de relacionamento que nós acreditamos que temos, ela não nos dá segurança. Eu já peguei processo em que se discute isso. Não, mas eu publiquei na minha rede social e meu chefe não está lá. Né? Falei mal do chefe. Tudo bem, meu amigo, só que possivelmente um dos seus colegas de trabalho está e quis fazer média com o chefe, tirou o print e mandou para o chefe. Acabou. Qual que é a privacidade? Há violação de privacidade nisso? Nós tivemos um caso recente, bem dramático, até o ministro Aloysio fez uma intervenção de uma magistrada, né, da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, que fez considerações agressivas, pejorativas, até mesmo racistas, homofóbicas, contra a Marielle, né, a vereadora Marielle, dentro de um grupo fechado do Facebook. Né? E a principal defesa dela foi, mas como isso foi parar na imprensa, se está num grupo fechado? Ora, santa ignorância, né? Não é doce ignorância, nesse caso, santa ignorância. Assim como nas listas de e-mail, também não tinha privacidade. Você podia repassar aquilo para qualquer pessoa, podia imprimir, né? Enfim, fazer qualquer coisa. Então, esse tipo de segurança não existe. Por mais que você seja restrito, não existe. A única forma de não se permitir que seja disseminado é não ter rede social ou jamais escrever nada. E aí nós vamos cair lá, né, no limbo daqueles que não conseguem lidar com isso. Diga-me. Pois é. Não tem jeito. Exatamente. Eu acho. Sim. Na hora que você vai procurar o que você quer, dali para frente você começa a receber. Sim. O tempo todo. Por e-mail, WhatsApp. Exatamente. Claro. Sim. E o STJ seguiu a linha que isso era uma prova ilícita, porque havia tido ali invasão de privacidade, que era o conteúdo da conversa da pessoa, que ela havia espelhado no WhatsApp web, e não autorizaria que um terceiro passasse, tirasse uma foto, e usasse aquilo como prova na persecução penal. Sim. É uma questão que vai ter que ser discutida judicialmente ainda, né? Essa questão do vazamento de informações de conversas como essa. Né? Mas, a princípio, a minha leitura, pelo menos, é aquela. Se fizermos uma analogia com a questão do sigilo das comunicações, como o Supremo tem entendido hoje, se o interlocutor participa da conversa, ele pode gravar e pode divulgar. Né? Porque é aquilo. Se você... Interceptação, exatamente. Se você me manda um WhatsApp e eu resolvo divulgar para alguém, né, isso não teria nenhuma consequência em termos de ilicitude da prova. Né? Então, quer dizer, isso volta ao ponto que me parece crucial desse bate-papo, que é o tal do paradoxo da privacidade. O que é o paradoxo da privacidade? É o comportamento dos usuários das redes sociais que ficam cada vez menos rigorosos na divulgação dos seus dados, das suas informações, das suas fotos e das suas opiniões em rede social, não é? Com um cuidado menor que teriam em outros meios. Né?
Ali eu coloquei e-mail e telefone, mas nem isso hoje também é seguro, né? Porque todos os telefones estão grampeados. Essa é uma convicção que eu já tenho há muito tempo, né? E aí, num dado momento, eles selecionam o que querem usar, né? Todos estão grampeados. Mas nas redes sociais a gente percebe isso, né? Evoca-se até, por isso que evoca-se aquela fala do Humberto Eco, que foi reproduzida aqui mais cedo, porque as pessoas se empoderaram diante disso. E elas conversam com a rede social como se estivesse conversando sozinho no banheiro. Ou se estivesse tendo uma conversa, né, um diálogo com uma pessoa de muita intimidade. E esse é o grande paradoxo que eu falei da privacidade, que leva a essa evasão. Então as pessoas muitas vezes criticam a invasão que sofrem, mas elas evadem isso. Recentemente teve um episódio aí muito conhecido, envolvendo atores globais, atores e atrizes globais, né? Vocês devem saber, eu não acompanho novelas, tal, mas isso apareceu em todos os noticiários. De uma suposta traição de um ator com uma atriz que contracena com ele, né? E ele resolveu tornar pública não a traição, mas o pedido de desculpas para a mulher. Do ponto de vista psicanalítico, isso deve ter uma função muito importante, né? Quer dizer, ele não bastou para ele, se fez algo ou não, que não é problema meu, honestamente, se reconciliar ou se perdoar com a esposa. Ele precisava dizer isso na rede social, porque senão não valia, né? E aí depois as pessoas reclamam que os outros ficam olhando pelo buraco da fechadura. Ninguém está olhando no buraco da fechadura. Não é como Nelson Rodrigues dizia, lá nos anos 50, né, olhando no buraco da fechadura para ver a prima tomar banho, né? Não é isso. Hoje, as pessoas deixam as portas abertas para quem estiver passando enxergar o que quiser. Isso é o fenômeno do paradoxo da privacidade. Isso nos preocupa muito com qualquer pessoa. E nos preocupa muito quando falamos de magistrados e magistradas. Por quê? Somos pessoas públicas, com funções públicas relevantes. E temos como principal pilar da nossa atuação a nossa credibilidade. Se o magistrado e a magistrada não têm credibilidade naquilo que ele faz, naquilo que ele produz, ele compromete a si e a instituição que ele pertence, não é? Eu detesto esse aforismo que eu vou falar agora, porque ele é absolutamente misógino e tudo mais. Mas não dá para não lembrar aquela história da mulher de César, que eu não vou nem repetir, né? Não deve ser a mulher de César, né? Todos nós temos que fazer de tudo para manter uma postura íntegra aos olhos da sociedade. E a razão não é pseudo-moralista, é apenas e tão somente porque nós temos que representar a integridade da nossa função. Uma hiperexposição indevida do magistrado, ele vai nos comprometer, porque a pessoa que leu aquela postagem que eu fiz, aquela piada, aquela manifestação homofóbica, racista, coisa do tipo, vai sentar amanhã na minha frente e vai esperar de mim uma decisão justa. E aí eu pergunto, qual a expectativa que essa pessoa terá para ter uma decisão justa de um juiz ou de uma juíza que é capaz de proferir os mais altos impropérios numa rede social? É claro que hoje o exemplo vem de cima, pena que é um mau exemplo, né? Porque o principal mandatário da República faz isso uma vez por semana no mínimo, não é? E ontem eu vi uma charge interessante que agora colocaram lá na sala dele uma plaquinha igual aquela da CIPA, né? Estamos há tantos dias sem falar bobagem no Twitter, né? E aí a dúvida é saber quantos dias vai durar, não é? Mas é a mesma sensação, né? E a sensação de descrédito que nós estamos vivenciando hoje não se limita a isso, mas passa por esse fato. E nós, do Judiciário, não estamos imunes a esse tipo de comportamento, não é? Então nós temos que ter alguns cuidados, algumas medidas de proteção, que eu coloquei aqui bem rapidamente, nem vou ficar lendo, porque também já estamos passando da hora. Isso aqui é muito importante. Ó. Só autorizar que pessoas de confiança vejam o que você publica. Tá? E evitar adicionar pessoas que você não conhece. Isso é fundamental, porque por mais filtros que a gente coloque,
se nós colocarmos, se nós abrirmos a qualquer pessoa, e hoje em dia existem muitos perfis falsos sendo criados nas redes sociais, justamente para quebrar esse filtro, nós vamos acabar comprometendo a nossa segurança. Não é? Evitar compartilhar fotos íntimas ou com informações sensíveis, como eu falei agora há pouco. Né? Para as mulheres isso é delicado, e aí, repito, gente, não tem sentido misógino algum. Não é? Mas nós sabemos que a sociedade brasileira é absurdamente machista. E se uma juíza comete uma ousadia de publicar fotos, digamos assim, mais ousadas, vai haver um bando de idiotas que vai atacá-la, não por ela ser juíza, mas principalmente por ser uma mulher que está no exercício da magistratura. Então é um filtro que a gente tem que fazer. É uma limitação. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que ser policiados, mas nós temos que fazer uma fiscalização pessoal do quanto isso vai me afetar ou não. Vocês imaginem, né, uma juíza que trabalha aqui no interior da Bahia e que coloca numa rede social uma foto de biquíni. Qual a repercussão disso vai ter? Claro, ela tem que estar preparada para suportar aquilo que virá. Né? E não é só no interior da Bahia, é no interior de São Paulo, é no interior do Espírito Santo. Em muitos lugares, isso vai ter consequências muito maiores do que aquelas que teriam para uma pessoa que não tenha a nossa projeção. Não é? Agora, isso é fundamental. Né? Aquela plaquinha ali é um desdobramento do que foi dito aqui mais cedo. Pense antes de postar. E vale também o se beber, não poste. Né? Porque o álcool e a direção do celular são coisas extremamente incompatíveis. Não é? Jamais compartilhar postagens comprometedoras de si mesmo ou de outras pessoas, ou que possam gerar constrangimento. Não é? Essas manifestações, eu também, um colega nosso, lamentavelmente juiz do trabalho, fez uma postagem agressiva, né, contra um político, ofensiva mesmo, né? Que não tem nenhum sentido, que não tem nenhuma justificativa. Ele pode discordar, pode debater as ideias, né, dele, pode falar o que quiser, mas fazer ofensas usando palavras de baixo calão são coisas que não contribuem com a credibilidade da magistratura. Lembrando que nós temos deveres funcionais, que envolvem a imparcialidade. Eu, particularmente, não gosto nem um pouco daquela regra da Loman, que tenta nos proibir de manifestarmos sobre fatos, sobre decisões. Eu acho que ela é altamente censória. Não é? Mas nós temos que saber a dimensão da nossa imparcialidade. Mesmo a questão da atividade político-partidária ou das manifestações de caráter político, como foi citado aqui do provimento 71, né? Com todo respeito ao ministro Noronha, eu acho que aquilo foi um exagero, vedar ao juiz manifestar suas preferências políticas. O juiz eleitoral, sim, mas o juiz do trabalho, até porque no nosso caso, poderíamos estar discutindo uma questão de sobrevivência. E de sobrevivência do direito do trabalho, ao exprimirmos a nossa posição política, que não tem a ver com política partidária. Essa vedação devia se restringir aos fatores que comprometem a nossa independência e comprometem a nossa imparcialidade. Mas nós temos que ter esse filtro. Eu jamais vou poder me manifestar sobre uma questão que eu vou julgar. Já pensaram se eu coloco na rede social, amanhã vem aquela empresa aqui, vai se ver comigo? Né? Seria um absurdo, mas eu não duvido. Conheço o caso de colegas que tiraram selfie, né, na sala de audiência, mostrando a tela e expondo o nome do reclamante, inclusive. Né? Aquilo que nós evitamos o tempo todo de ter pesquisas sobre quem tem reclamações e tal, o colega fez isso, né, para colocar aí em sites de coaching, sei lá o quê. Né? Isso é absolutamente lamentável e compromete essa função ou essa atribuição típica, né, da magistratura, que é o decoro. E, sobretudo, evitar postagens que se relacionem com a ofensa à dignidade. Né? Repito, nós magistrados não temos que ser exemplos de nada, mas nós temos que ter uma conduta que nos dê credibilidade, que nos permitam que a sociedade nos enxergue como pessoas equilibradas,
capazes de produzir decisões justas. Então, quando eu uso o discurso de ódio, quando eu ataco as pessoas, quando eu ofendo as pessoas gratuitamente, isso é um sinal terrível, péssimo para a sociedade. E nós não podemos nos dar ao luxo de assim agir. Eu vou encerrar pedindo mais uma vez para você me colocar aqui o videozinho próximo. Você achou aí já qual é? E antes de passar o vídeo, eu só quero dizer o seguinte. Eu acho que, volto ao início da minha fala, dizendo que eu não acho viável essa ideia de codificar condutas, estabelecer previamente. O próprio provimento 71, acho que ele foi exagerado, e não havia necessidade disso. Eu acho que a grande questão passa por uma autocensura, de nós compreendermos o que é útil ou não, porque isso jamais vai poder ser previamente definido. Ninguém vai poder nos dizer, olha, isso aqui você pode postar, isso aqui você não pode postar. Nós é que temos que ter a capacidade de fazer essa autocensura. Por isso é importante haver debates como esse aqui, essas discussões. Espero que a discussão que o CNJ fará também contribua para isso, mas no sentido da consciência do juiz. Eu acho que é o mais importante do que dizer o que podemos ou não podemos, porque jamais haverá capacidade suficiente para nós conseguirmos alcançar efetivamente um estado de naturalidade. Eu vou passar mais um último vídeo a vocês da Porta dos Fundos, e aí eu já encerro. Com vocês aqui hoje para falar da nova fase de inovação na nossa plataforma WhatsApp. Bem, como vocês sabem, tudo começou lá atrás, quando a gente era só um aplicativo de troca de mensagens entre usuários, né? Para dar uma diferenciada, o que a gente fez? A gente criou a nossa confirmação de recebimento. Mais tarde, a confirmação de leitura, nossos já famosos 2 tracinhos azuis. Isso deu uma causada na época, né? Super deu uma causada. Teve gente até que brigou por causa dos tracinhos azuis, né? Eu vi que você leu aqui, não me respondeu, aquelas coisas. Depois, para avançar, a gente liberou o quê? Troca de arquivos entre os usuários, né? Possibilitando que fossem enviadas fotos da família, foto de gente pelada, né? Enfim, bobagem, gente. E depois, né, a gente liberou para o envio de mensagens de voz que hoje já correspondem a 10% do conteúdo compartilhado na nossa multiplataforma. Não tem tempo, só manda mensagem de voz mesmo. E agora, o nosso mais novo recurso se chama... Ai, conta logo, chefe! Vida. Vida? O que é isso? É muito simples. Nosso novo recurso, Vida, é um recurso que não precisa de 3G, não precisa de 4G, dispensa Wi-Fi, bateria, até telefone, Tati. Mentira! É muito simples, Tati. Quer ver? Vou te explicar. Vou pegar seu telefone e vou botar aqui. Pode começar, Tati. Como assim? Já tá sendo, já. Já? Já. Mas eu não recebi nenhum aviso de vida aqui. Você recebeu o aviso quando eu falei o seu nome. É personalizado, então? Totalmente integrado à agenda. Tenta aí. Tá. Oi, chefe. Você pode até baixar a mão, viu, Tati? Oi, Tati. Tudo bem com você? Tudo bem. Como foi seu dia, Tati? Foi ótimo. Eu acordei, tomei... Café. Vocês repararam que eu consegui interromper o interlocutor enquanto ele falava comigo. Que foda! Não é só isso não, Tati. Olha só, você quer, por acaso, receber uma foto? Gente, eu tô vendo! Você tá vendo a foto, Tati? Você tá vendo a foto. E pode ser retrato, pode ser paisagem. Retrato, paisagem. Quer vídeo? Quer vídeo? Olha aqui, ó. Vídeo! Meu Deus! Não precisou carregar o vídeo? Ó! Agora faz o seguinte, pega seu telefone. Coloca no modo avião e coloca ele de novo na mesa. Eu ainda tô aqui. Não caiu. Não caiu. Assim? Senhores, não caiu Como a conexão, assim? senhores. E agora pro grande finale. Não é possível que tenha mais. Preparada? Eu senti. É Tati. É 4D, Tati. Gente, esse Vida vai bombar. Na verdade, Tati, é essa vida. Quando a gente comprou os direitos, já estava no feminino, a gente resolveu manter. Sério? E de quem que ela era antes? A vida era de todo mundo que clicou em Eu Concordo. Lá atrás, quando baixou nossa primeira versão e a gente pegou os direitos. Bom, nosso próximo recurso se chama sexo. Ai, reunião. Pois é, gente. Então, o que está nos faltando é buscarmos aí a reinstalação e a atualização do aplicativo Vida, né?
e vivê-la mais intensamente e deixar de lado um pouco as suas artificialidades. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos.